Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês. Foi minha honra poder estar aqui dividindo minhas experiências, contando um pouco da minha história. Você fique quietinho. Vou sair daqui. Minha gatinha está aqui de novo no meu pé. Então, hoje novamente dando continuidade a nossa série, né? Sonhos, energia em potencial. Estamos no 5º dos portais de Atlantis, não é? 1, 2, 3 e 4. O 4 fica bem abaixo do 2. Vocês lembram qual é o número 4? Eu vou ler pra vocês. O número 4 é: a mulher abre as asas e o homem estende o bico. A mulher recebe e abre as portas espirituais. O homem a guarda e a protege enquanto ela atravessa. Parece uma história, né? Não tem... mas tem um sentido, tem toda uma herança genética, espiritual dentro de tudo isso, né? E eu acho que esse é muito assunto, pode parecer simples, mas não é. É muito assunto e eu vou ter que, acho que eu vou tentar ao máximo dividir, ao máximo fazer esse vídeo, tentar falar tudo nesse vídeo, mas eu acredito que eu vou ter que dividir em 2 partes, porque assim que começa a falar, você entende, né? Então eu vou começar até onde eu ver que dá pra falar, eu falo hoje e depois eu continuo no outro vídeo, né? Aí, eu não fiz ontem um vídeo, eu tinha umas coisas muito importantes pra fazer ontem, né? Coisas espirituais, e então por isso eu falhei ontem, não é? Mas continuando hoje. Bem, a primeira coisa a ser compreendida, veja que ele está abaixo do 2, não é? Ele teve o 1 e o 3 que estão em pé de igualdade, e o 2 que está no meio, e o 4 que veio exatamente abaixo do 2, não é? É porque continua o mesmo assunto. O primeiro fala do número 2, que é as nossas energias positivas e negativas dentro da gente, né? O nosso domínio próprio. E o segundo é a fusão, que é o homem e a mulher, as duas energias gestoras da criação, de toda a criação. E esse que vem falando exatamente depois da fusão, quando o homem e a mulher se tornam um. Então veja que eles estão continuando, não é? Os símbolos, eles dão continuidade um ao outro. Por quê? Porque espiritualidade é etapas na vida, né? Não adianta você aprender uma coisa e você querer colocar em prática e você negligenciar outras coisas que vêm atrás. Não, você não vai conseguir nada, né? Para quem entende de espiritualidade, sabe que espiritualidade, quanto mais você aprende, mais você precisa aprender. Quanto mais você aprende, mais você precisa praticar. Então, é uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira. Não é uma coisa que você aprende hoje e você não vai precisar aprender mais nada. Então, você aprende hoje, amanhã você tem que aprender de novo. Uma outra coisa, porque esses assuntos rendem. Espiritualidade é infinito. Então, você nunca vai aprender o infinito. Você nunca vai estar pronto o suficiente para o infinito. Todos os dias, você vai ter que matar um leão. Todos os dias você vai ter que se policiar. Todos os dias você vai ter que olhar para dentro de você e se perguntar para onde você está olhando. Porque espiritualidade é isso. Crescimento todos os dias. Renúncia todos os dias. Deveres e privilégios. Bem, sobre espiritualidade, como a gente está abordando esse assunto, energia e espiritualidade juntos. A primeira coisa a ser aprendida
é que espiritualidade existe 3 níveis. Tudo que é espiritual existe 3 níveis. Ele é um nível físico, ele é um nível emocional e ele é um nível espiritual. Como pode ser isso? Porque se você está falando eu estou falando uma coisa espiritual para você, mas você não venceu etapas dentro de você. A espiritualidade ela só é compreendida quando você vence etapas dentro de você. Etapas físicas, que são obstáculos da vida diária. Etapas emocionais, que são aqueles defeitos, aqueles resquícios que a gente tem, aquela falta de domínio. E etapas espirituais, que é o conhecimento. Então, por isso que uma espiritualidade, ela tem 3 níveis, que ela alcança. Se eu falo de uma coisa espiritual pra você, mas você só consegue enxergar as suas dificuldades físicas, a espiritualidade para você só vai ter uma visão física. Você só vai enxergar ela de maneira física. Se você já venceu as coisas físicas, mas você está no nível 2, que é o nível emocional, quando eu falar da espiritualidade para você, ela vai travar nisso. Você vai entender ela de maneira emocional. Mas quando você vence isso e você está olhando para a sua própria espiritualidade, quando eu falar coisas espirituais para você, ainda que eu só fale uma letra, você vai entender de maneira espiritual no contexto, sem precisar de palavras. Você vai entender no verdadeiro sentido. Mas quando você não está nesse sentido, você está nos outros dois, ainda que eu lhe conte tudo, que eu lhe fale, que eu lhe ensine beabá, você não entenderá nada. Vocês estão entendendo o que é espiritualidade? Eu vou contar uma história pra vocês. E depois que eu contar essa história pra vocês verem uma parte da minha vida. Agora, mas não é uma parte agora só da minha vida, é uma parte da minha vida que envolve meus pais. Basicamente eu tenho fascínio por essa história. E eu vou dividir com vocês, depois eu falo isso, eu vou trouxe esse exemplo, porque a gente está falando sobre o homem e a mulher, né? O quarto tem que falar exatamente disso, do casal. A partir do número 2, que fizeram um nível de consciência, e que os dois se colocou um dentro do outro. E tornou-se um casal espiritual, e depois do casal físico, vocês viram lá qual foi a área, mas são um casal. Então eu vou falar, vou contar a sua história, depois eu chego nesses pontos. Quando eu era criança, eu ouvi uma vez meu pai falar uma coisa com minha mãe, as coisas sexual, e eu achei aquilo tão nojento, que ao mesmo tempo eu fiquei pensando naquilo, mas quando eu fiquei pensando naquilo, a minha mente explodiu. E a minha mente explodiu dentro de mim de uma maneira, como quando a gente, quando a verdade se esclarece dentro da gente. E dentro desse coisa que eu achei absurdo, na verdade não é que é absurdo, é porque quando a gente é criança, essas coisas sexuais interferem na gente, porque a gente não tem maturidade, a gente não está pronto para ver essas coisas. Então, isso, de certa forma, eu achei nojento porque me chocou, né? Não era a minha idade, não era o tempo de eu aprender isso. Mas quando a minha mente eu fiquei pensando naquilo, a minha mente assim explodiu. E eu vi, na verdade, um sentido espiritual naquilo.
E eu acho que foi uma das raras vezes que, quando criança, eu descobri espiritualidade dentro de mim. Eu não conseguia entender por que que eu pensava daquele jeito sobre outras coisas que ninguém falava, que se eu fosse falar ninguém entenderia. E eu não conseguia entender e ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era uma verdade, que aquilo tinha um sentido maior, sublime. Eu não conseguia explicar e não conseguia entender de onde era que isso vinha. Isso foi uma das raras vezes em que aconteceu isso. E eu fui crescendo pensando nessas coisas, assim, isso sempre acontecia e eu sempre ficava pensando, nossa, deve ter uma origem tudo isso. Tudo isso deve ter um significado maior para eu entender essas coisas. Bem, meu pai e minha mãe, eles se conheceram ainda criança. Por volta de chegando assim na adolescência. E foi amor à primeira vista, sabe? O caminho dos dois eram diferentes, mas o sentimento que eles tinham não era um sentimento do nível 2, era um sentimento do nível 3, do nível espiritual. Então, embora os caminhos deles fossem adversos, os caminhos deles fossem totalmente diferentes, totalmente opostos, eles acabaram alguns anos depois juntos. Meu pai soube, minha mãe se apaixonou por ele no primeiro instante, né? No primeiro instante que o viu. E meu pai soube, desde os primeiros momentos, que ela seria a mulher com quem ele se casaria. Quando ele pensava, ele foi crescendo, namorador, garanhão, mas ele sempre dizia pra ele mesmo que a mulher com quem ele se casaria era com minha mãe. Eles, minha mãe ficou noiva de outro rapaz, foi o único rapaz com quem ela namorou também. E ela ficou noiva, mas ela acabou fugindo com meu pai. De cavalo. Então, assim, tem é uma história muito bonita. Assim, uma história assim, de rompante, né? De um amor inexplicável. Meu pai, minha mãe tem muita energia. Meu pai já é falecido, pra quem não está assistindo meus vídeos agora. Mas minha mãe é viva. E minha mãe tem muita energia. Minha mãe tem muita energia. Só que minha mãe e meu pai, eles nunca conseguiram dominar sua energia. Meu pai também era um homem muito enérgico. Meu pai tinha muita energia. Um exemplo disso é que eles brigavam muito. Por causa disso, que eles não tinham o domínio de si próprios, eles não conseguiam dominar a sua própria energia. Que a mulher, ela é água e ela é fogo. O homem, ele é ar e ele é terra. São os elementos básicos deles. Eles podem, a partir da fusão, trocar os elementos para usar em caráteres espirituais, em necessidades espirituais. Eles podem usar. O homem pode usar o elemento fogo, a mulher pode usar o elemento ar, o elemento terra, qualquer elemento, desde que haja uma necessidade, uma circunstância espiritual. Eles podem trocar a identidade, trocar os poderes, trocar a força. Isso é coisas básicas de pessoas que fazem fusão, de alcançar níveis espirituais. Eles não tinham esse equilíbrio. Muitos deles eles não tinham o equilíbrio. Então eles brigavam muito, eles tinham muita... Eles discutiam muito, eles tinham muita desconfiança. Não era desconfiança, era ciúmes. Tinham muita insegurança.
muito ciúme, muita insegurança, esse tipo de coisa. Mulher é insegura, né? O homem é que é mais ciumento. Então, esse tipo de coisa. Então, eles tinham muito isso. Por causa disso, que eles não conseguiam equilibrar a energia deles. Mas eles tinham tanta energia que eles, quando assim, eles brigavam, se eles estivessem a ponto tanto, eles não, quando eles brigavam, eles não costumavam ficar no mesmo ambiente que um outro. Eles não ficavam. Assim, meu pai ia dormir, a minha mãe ficava pela sala. Minha mãe gostava, eles ambos gostavam de estimular. E ela ficava no sofá e meu pai ficava chamando minha mãe, meu pai sempre tentando reconciliar. E minha mãe mais dura. E eles não. No caso, geralmente minha mãe, que é mais rancorosa, sempre ficava mais longe. E ela procurava não ficar no mesmo ambiente que ele. Porque se eles se tocassem, um único dedo que eles se tocassem, toda aquela raiva, toda aquela amargura, todo aquele. Acabava. Acabava no mesmo instante. Sabe? Isso era incrível. Eles podiam estar com ódio que fosse um do outro. Eles podiam estar a ponto de se separar assim pra sempre. E continuar se continuassem bem as diferenças. Mas se um encostasse o dedo um no outro, tanto da mão quanto do pé, pronto, acabava ali. Ali quebrava aquele ciclo, aquela corrente de obscura de energia negativa que interferia neles. Por quê? Porque isso é energia. E eles tinham essa herança genética espiritual muito grande. Bem, eu sou a filha mais velha. Pra quem entende espiritualidade, sabe o que eu estou dizendo. Que a filha mais velha herda, né, todos os poderes da mãe, todos as honras e privilégios, deveres e sacrifícios. Herda tudo. Porque minha mãe, ela nunca conseguiu, até hoje, ela tem 52 anos, ela nunca conseguiu equilibrar a energia dela. Meu pai morreu também aos 39 anos de idade, sem conseguir equilibrar a energia dele. E eu, por ser a filha mais velha, herdei tudo isso. Então, eu tenho, como eu já mostrei nos vídeos, como eu falei nos vídeos, que aos 5 anos de idade, as águas me chamaram. Se meu pai não me segura, eu teria me jogado. Eu, com menos de 10 meses de idade, reconheci meu pai sem nunca ter visto. Meu pai morreu, e é isso aqui, dos pontos que eu quero chegar. Como meu pai e minha mãe viviam em desequilíbrio constante, e eu fui crescendo, e eu herdei a herança genética de minha mãe, e eu fui abrindo os meus olhos espirituais e fui abrindo isso muito cedo. Então eu fiquei responsável, porque a filha mais velha ela herda. Então, se a mãe não consegue equilibrar a energia, a filha mais velha, por obrigação, tem a obrigação de assumir a energia dela e a energia que está na família. É por isso, e foi por isso, que quando meu pai morreu, aos 19 anos de idade, eu tinha os meus 19 anos de idade, em vez de meu pai se despedir de minha mãe, ele se despediu de mim. Ele veio se despedir de mim. Porque eu assumi a herança. A partir do momento que ela não conseguia equilibrar a energia, ela era responsável por equilibrar a energia da família. E ela não conseguiu. Eu tive que assumir.
Não sei se vocês estão entendendo o que é espiritualidade e o que é herança espiritual. Porque a gente vai falar muito desse assunto, então eu tenho que falar, tentar explicar o mais breve possível, para que quando eu falo em chegar em determinados símbolos vocês consigam entender tudo. Então, eu fiquei responsável, né? Porque minha mãe não. Quando, aos 9 anos de idade, cerca de 2 meses depois que meu pai morreu, saí de casa. Eu não tinha domínio da minha energia total. Eu constantemente entrava em desarmonia comigo mesma. Mas eu tinha aquele desejo, aquela força de vontade que um dia eu conseguiria. Que um dia eu chegaria lá. E fui tentando, fui me reeducando, me autoconhecendo, me autodominando, que eu fui chegando ao equilíbrio de tudo isso, né? Ao equilíbrio da minha energia no estágio 1 e no estágio 2. Isso eu consegui logo cedo. Mas no estágio 3, que é o estágio espiritual, esse foi mais difícil. E esse, embora eu tenha conseguido pedaços, etapas dentro, que cada etapa ainda tem outras etapas, não é apenas você chega no estágio e você... Não, cada etapa tem outras etapas. E como algumas etapas eu só venci, praticamente, agora. Que é isso, a gente vai crescendo, como eu digo a vocês, a gente nunca para de crescer. Todos os dias, a gente vai crescendo. Então, que trazer esse exemplo de meu pai e minha mãe, que viviam em desequilíbrio. E eles tinham essa concepção, eles tiveram essa concepção logo cedo na infância, de que um pertencia ao outro. E eles se colocaram, por livre e espontânea vontade, um dentro do outro. E embora os caminhos fossem adversos, as dificuldades fossem totalmente opostos, ambos acabaram juntos. Não estão juntos agora e não permaneceram felizes como deveriam ter sido por causa disso, né? Por eles mesmos não conseguirem dominar suas próprias energias. Bem, o homem, a mulher é as asas e o homem o bico. A mulher abre os portais, recebe a espiritualidade, e o homem aguarda. Eu disse a vocês que a mulher é a representação do círculo e o homem é a coluna ou haste. Não é isso? Foi isso que eu disse a vocês? Mas eu disse a vocês também que quando um faz fusão, ambos podem trocar de identidade, não foi isso? É isso que vai acontecer. A gente vai ver que nesse símbolo, no símbolo número 4, as funções de ambos são trocadas. Por quê? Porque a mulher é criação e o homem é projeção. Mas a mulher vem com asas e o homem vem com bico. Tecnicamente, o homem deveria voar e a mulher deveria permanecer. Ou o homem, que é projeção, deveria deslocar-se e a mulher permanecer. Mas, no entanto, não é isso.
É a mulher quem sai e o homem que fica. Na espiritualidade, as coisas mudam de função. Por quê? Porque fusão é isso. Essa troca de identidade. Essa troca de... Há uma cumplicidade. A mulher, ela é mais preparada para as coisas espirituais. Ela é mais preparada para receber as coisas espirituais, para buscá-las. Ela é mais disponível para isso, mais sensível. O homem é mais preocupado com coisas materiais, com coisas físicas. Ele é mais ocupado em estar olhando para ao redor, para o chão. O homem é terra. A mulher é água. Mas na espiritualidade, a mulher tem a obrigação de correr atrás, de abrir as portas. A mulher é responsável pela criação. Mas o homem é responsável por ficar de guarda. Em vez de ele dar atenção às coisas que ele costuma, ele tem que olhar para cima também. Ele tem que estar de olho. Porque a mulher, quando ela está criando, buscando, trazendo a elevação, ela está desprotegida. Ela não está olhando as coisas ao seu redor. Ela está olhando para cima, ela não está vendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E o homem tem que estar olhando para ela e aguardando. Ele não pode ser egoísta. Na verdade, ele é obrigado a deixar de ser egoísta. Ele é o bico. Por isso que ele é o bico. Para afastar os predadores. E a mulher é as asas para voar. O homem deveria voar. E a mulher deveria brincar. Mas as funções são trocadas. Vocês estão entendendo o que é espiritualidade? Meus pais nunca alcançaram esse nível. E às vezes eu via que faltava em ambos. O que ambos precisavam um pro outro. Fazer um pelo outro. Mas eles... Era uma coisa que eles mesmos teriam que descobrir. Era uma coisa que eles mesmos teriam que fazer. E às vezes eles não conseguiam. Eles até viam, mas não conseguiam fazer. A espiritualidade a gente herda também. Eu não aprendi a ver a espiritualidade simplesmente porque meus pais tinham uma espiritualidade incompreensível em alguns pontos pra mim. Não por causa disso. Mas há uma espiritualidade em mim porque há uma herança espiritual ali.
porque eu fui treinado desde criança. E eu não fui dada aos meus pais físicos simplesmente por um acaso. Eu fui dada justamente por isso. Porque eles tinham elementos em evidências e eu deveria percebê-los. E eles iriam, com o seu lado negativo, com o seu desequilíbrio, me ajudar a me equilibrar. Essas coisas servem pra gente crescer. Pra gente meditar. Pra gente se aperfeiçoar. Depois da fusão, vem as trocas de identidade. Vem funções. Trabalho. Crescimento. Aprimoramento junto. Eu não cresço sozinha. O meu companheiro não cresce sozinho. Essa e outras coisas assim é que deve o casal pensar. As pessoas que querem crescer, que querem viver esses símbolos, tem que entender isso. Vocês estão vendo que Deus não é um só? Que Ele não está sozinho? Que Ele, o ser humano dentro de si também, as suas energias não estão só? Nenhum ser humano foi condenado à solidão, condenado a estar sozinho. Ninguém foi condenado a estar sozinho. As pessoas estão sozinhas porque estão em desequilíbrio. Elas lhe falta conhecimento, lhe falta o domínio. E por isso elas sofrem. Mas Deus não quer que o ser humano sofra. Mas para o ser humano não sofrer, ele tem que subir aqui de novo. Para ele chegar aqui, no 2, ele tem que subir no 3 também. E quando ele chegar aqui no 2, ele tem que continuar aqui no 4. Ele tem que continuar aqui no 4.
Bem, isso é um assunto muito extenso, como eu disse a vocês. Hoje eu tentei falar o máximo que eu pude. Eu vou agora analisar o que eu ainda preciso falar pra vocês no próximo vídeo. E continuarei ainda falando sobre isso na segunda parte, porque existe muita coisa nesse assunto. Muita coisa que precisa ser aprendida. Muita coisa que precisa ser praticada. Vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo. Shalom, namastê, saudações a todos.